Do coração sombrio das florestas brasileiras aos becos assombrados do Japão. Aqui as lendas ganham voz e os contos te seguem na escuridão. Você entrou no universo de Na Calada da Noite, onde toda a história começa depois do uivo. E aí, galera do Calada da Noite? Meu nome é Lucas e adoro as histórias que vocês contam, mas tem uma lenda aqui da minha cidade que me arrepia só de pensar. Não sei se é verdade, se é só causo de vó. Bom, vocês vão entender. Preparem-se, porque o que eu vou contar aconteceu de verdade, dizia minha avó, e até hoje eu não durmo direito. É sobre as bruxas de fogo. Era uma noite de outono, daquelas em que o vento uivava como um lobo faminto e a névoa dançava entre as árvores da Serra da Mantiqueira, aqui perto da minha cidadezinha, São Lourenço. A cidade tem um ar bucólico, com suas águas termais e ares de antiguidade, mas por trás da fachada pacata esconde segredos ancestrais. Minha avó, uma senhora de olhos penetrantes e sabedoria que parecia vir de outras eras, sempre contava histórias na lareira. Histórias de lobisomens, de almas penadas e das bruxas de fogo. Eu, moleque, achava divertido, um jeito de passar o tempo antes de dormir. Ela descrevia essas bruxas não como as velhas corcundas dos contos de fadas, mas como mulheres de beleza singular, que durante o dia viviam entre nós, donas de casa, rendeiras, até mesmo benzedeiras, mas que sob o véu da noite revelavam sua verdadeira natureza. Elas arrancam a própria pele e se transformam em bolas de fogo incandescentes, meu filho, minha avó dizia, sua voz um sussurro grave. Voam pelos céus em busca de vítimas, roubando a energia vital dos desavisados. Eu ria, claro. Como alguém podia arrancar a própria pele? Parecia coisa de filme de terror barato, mas a seriedade nos olhos dela sempre me incomodava um pouco. Ela falava de uma marca, uma cicatriz, um sinal que as bruxas teriam na palma da mão, invisível a olho nu, mas que as ligava ao pacto sombrio que haviam feito, e que elas só poderiam ser vistas por aqueles que tivessem a alma pura. Uma bobagem, pensava eu. Para mim, era só uma lenda local, um folclore para assustar as crianças e fazê-las ficar em casa depois que o sol se punha. Meu melhor amigo, o Pedro, era tão cético quanto eu. A gente passava as tardes explorando as trilhas da serra, ignorando os avisos dos mais velhos sobre os perigos da mata à noite. É só superstição, Lucas, ele dizia, enquanto a gente subia o Morro do Cruzeiro, de onde se tinha uma vista panorâmica da cidade. Se existissem bruxas, a gente já teria visto alguma. E como uma pessoa vira bola de fogo, é ridículo. Eu concordava, mas lá no fundo, um friozinho na barriga sempre me acompanhava. As lendas, mesmo as mais fantasiosas, pareciam ter um peso diferente na atmosfera densa da serra, onde as árvores pareciam sussurrar segredos antigos e as sombras dançavam de forma peculiar sob a luz bruxuleante da lua. Aquela noite, em particular, a névoa estava mais espessa do que o normal, abraçando as montanhas como um sudário. Uma névoa fria e úmida que parecia carregar o cheiro de terra molhada e algo mais. Algo indescritível que me causava arrepios. Um presságio? Talvez. Mas na minha mente adolescente, era apenas mais uma noite na serra, cheia de mistérios e aventuras. A gente tinha combinado de acampar perto de uma clareira que chamávamos de Recanto das Samambaias, um lugar isolado e perfeito para fugir dos adultos. Era a nossa aventura particular, um desafio àquelas histórias de bruxas. Armamos a barraca enquanto o crepúsculo tingia o céu de tons de roxo e laranja. A fogueira crepitava, lançando sombras dançantes que se estendiam e encolhiam, transformando as árvores em figuras fantasmagóricas. O cheiro de pinho queimado e terra úmida enchia o ar, misturando-se ao frio cortante da noite. Contávamos histórias de fantasmas, ríamos, mas o silêncio da mata,
que era ora preenchido pelo canto dos grilos e cigarras, ora pelo estalar dos galhos, sempre nos lembrava da nossa vulnerabilidade. Foi então que o silêncio se tornou absoluto. Nenhum grilo, nenhuma cigarra. O vento parou de uivar. Era como se a floresta inteira tivesse prendido a respiração. A chama da fogueira, antes vibrante, tremeluziu e diminuiu, quase apagando. Um calafrio percorreu minha espinha. Olhei para o Pedro e vi que ele também estava tenso, os olhos arregalados. Ele, que era o cético, parecia ter engolido a língua. O ar ficou pesado, quase denso, como se a própria escuridão tivesse se condensado ao nosso redor. O cheiro de terra molhada foi substituído por um odor estranho, um misto de enxofre e algo doce, nauseante, como flores murchas. Nossos corações batiam descompassados, ecoando no silêncio opressor. De repente, um brilho avermelhado surgiu por entre as árvores no fundo da floresta, lá no limite da nossa visão. Começou pequeno, como uma brasa, e foi crescendo, pulsando, até se transformar em uma esfera incandescente maior que uma bola de basquete. Ela flutuava, não era uma lanterna, nem o farol de algum carro. Era algo sobrenatural, uma bola de fogo viva, com uma luz que não aquecia, mas gelava. A cor era de um vermelho profundo, quase bordô, com reflexos alaranjados que pareciam chamas dançantes. Conforme se aproximava, podíamos ouvir um zumbido baixo, quase inaudível, mas que parecia vibrar dentro dos nossos crânios. A grama, sob a bola de fogo, parecia murchar, e um rastro de fumaça escura, com o mesmo cheiro doce e nauseante, ficava para trás. Era ela, a bruxa de fogo, a lenda, e não era piada. A bola de fogo parou a poucos metros da nossa barraca, pairando no ar como um olho flamejante, observando-nos com uma intensidade que parecia queimar nossa alma. Não havia rosto, nem forma humana, apenas a chama pulsante. Mas a sensação de uma presença maligna era inegável, esmagadora, parecia nos penetrar, nos devorar. O calor que irradiava era paradoxalmente frio, e a luz dela projetava sombras longas e distorcidas que se contorciam ao nosso redor como braços famintos. O zumbido se intensificou, tornando-se um lamento agudo, um grito silencioso que parecia perfurar nossos ouvidos. O medo me paralisou. Eu não conseguia mover um músculo, nem respirar direito. O Pedro, ao meu lado, estava branco como um fantasma, com os olhos vidrados, totalmente em choque. A bola de fogo começou a se mover, dançando no ar em círculos lentos, depois acelerando, formando padrões hipnóticos. De repente, ela disparou na nossa direção. Foi tudo muito rápido. Instintivamente, o Pedro me puxou para baixo e nos jogamos atrás de uma pedra grande. A bola de fogo passou zunindo por onde estávamos, a poucos centímetros. O ar atrás dela crepitou e as folhas das árvores, que antes pareciam intocadas, agora estavam secas e quebradiças, como se tivessem envelhecido décadas em questão de segundos. A grama onde ela passou ficou chamuscada, escura, e a terra parecia ter sido queimada até as raízes. Ela não nos viu, ou talvez não se importou. Continuou sua dança macabra, zigue-zagueando entre as árvores, sua luz vermelha pulsando como um coração demoníaco. Em um momento, ela se esticou, parecendo mudar de forma, ficando mais alongada, como um cometa flamejante, e em outro, se encolheu, tornando-se uma esfera compacta e brilhante. Era a manifestação de uma energia primal e aterrorizante. O silêncio, antes opressor, foi preenchido pelo estalo das chamas invisíveis e pelo zumbido contínuo que agora parecia pulsar em sintonia com a bola de fogo. Pude sentir o cheiro de algo queimado, mas não era madeira, nem folhas. Era algo orgânico, algo que me fez revirar o estômago. Eu não sabia o que ela estava fazendo, mas a sensação de perigo era esmagadora. A cada movimento, parecia que a criatura sugava a vida da floresta, deixando um rastro de desolação por onde passava.
Meu coração batia forte contra as costelas, um tambor frenético. O Pedro estava tremendo incontrolavelmente. Precisávamos sair dali. Mas como? A bola de fogo era rápida, imprevisível. Ela ainda dançava, mas seus movimentos estavam se tornando mais erráticos, como se estivesse procurando algo, ou talvez nos procurando. Eu me lembrei das histórias da minha avó. Elas sugam a energia vital, aquele cheiro de enxofre, as árvores murchando. Era real. A floresta parecia estar morrendo aos poucos, drenada pela presença daquela abominação flamejante. Temos que correr, Lucas. O Pedro sussurrou, a voz rouca de tanto medo. Agora ou nunca. Assenti, sem conseguir falar. A adrenalina corria em minhas veias. Contamos até 3 mentalmente. No já, disparamos em direção à trilha principal, deixando tudo para trás. A barraca, a fogueira, todo o nosso acampamento, que agora parecia um altar abandonado para uma entidade sombria. O que importava era fugir. O som dos nossos passos na folhagem seca ecoava no silêncio noturno e parecia que cada galho quebrava sob nossos pés era um aviso, um convite para a criatura nos seguir. Ouvíamos o zumbido da bola de fogo atrás de nós, ora mais perto, ora mais distante, como se ela estivesse brincando conosco, nos caçando. A cada zumbido, meu estômago se contorcia e eu sentia um arrepio gélido percorrer meu corpo. Corremos o mais rápido que pudemos, tropeçando em raízes, escorregando em pedras úmidas. A escuridão era quase total, quebrada apenas pelos raios de luz distorcidos que a bola de fogo emitia, que se tornavam cada vez mais esporádicos. Eu podia sentir o ar gelado cortando meu rosto, mas o suor escorria pela minha testa. O pânico era um motor em meus pulmões, me forçando a continuar, mesmo quando minhas pernas imploravam para parar. Eu olhava para trás a cada poucos segundos, esperando ver aquela esfera flamejante nos alcançando. A cada vez que eu virava, eu me sentia mais exausto, mas a imagem daquela abominação me dava forças para correr mais um pouco. Finalmente, avistamos as luzes da cidade. Um fio de esperança. Faltava pouco, muito pouco. A floresta começou a rarear e as árvores deram lugar a um terreno mais aberto, com algumas casas distantes. O zumbido parecia diminuir, ou talvez a distância o estivesse silenciando. Mas o medo ainda estava lá, um nó em minha garganta. Eu não sabia se a bola de fogo havia desistido da perseguição ou se ela estava apenas nos observando, aguardando o momento certo para o ataque final. A ideia de que ela poderia nos seguir até a cidade, até a nossa casa, me aterrorizava mais do que qualquer coisa. Minha imaginação, antes povoada por bruxas de contos de fadas, agora era assombrada por uma realidade muito mais sombria. Chegamos em casa ofegantes, os músculos doloridos, o corpo tremendo. Entramos sem fazer barulho, com medo de acordar meus pais. O Pedro morava a 2 casas da minha, então ele correu para a casa dele. Subi as escadas, meu coração ainda disparado. A noite foi um tormento. Cada estalo na casa, cada sombra, parecia a bruxa de fogo vindo me buscar. Eu me encolhia na cama, os olhos arregalados, tentando entender o que tinha acontecido. Aquela bola de fogo, as lendas da minha avó, tudo era real. Nos dias seguintes, o Pedro e eu não comentamos nada com ninguém. Quem acreditaria? Diriam que foi um pesadelo, uma brincadeira de mau gosto. Nós mesmos tínhamos dificuldade em processar o que vivenciamos. Tentávamos nos convencer de que era apenas um sonho, uma ilusão coletiva. Mas o medo era real, a exaustão era real. E o cheiro de enxofre e algo queimado ainda pairava no ar em nossas narinas, mesmo quando estávamos em casa. A visão daquelas árvores murchas e da grama queimada estava gravada em nossa memória. Uma prova silenciosa da nossa experiência sobrenatural. Foi um tempo depois, talvez algumas semanas, que o Pedro me ligou. "Lucas", ele disse, a voz abafada e tensa. "Acho que a vi.
A bruxa. Meu corpo gelou. Onde? Eu perguntei quase sem voz. Na feira, no centro, ele respondeu. Lembra que sua avó falava que elas vivem entre a gente, que tem uma marca nas mãos? Eu me lembrei. A marca invisível, o pacto sombrio. Hesitante, fomos à feira. O burburinho normal, as bancas coloridas, o cheiro de frutas e pastéis. Pedro apontou para uma mulher que vendia ervas e garrafadas. Ela tinha um semblante calmo, quase angelical. Cabelos castanhos trançados, olhos claros e um sorriso acolhedor. Completamente o oposto do que eu esperava de uma bruxa. Ela conversava animadamente com os clientes, com a postura elegante. Eu a observei por um tempo, tentando encontrar algo nela que me fizesse acreditar que aquela era a criatura que nos assombrava. Pedro se aproximou para comprar um chá e eu o observei de longe. Quando a mulher estendeu a mão para pegar o dinheiro, Pedro estremeceu. Eu não podia ver a marca, mas ele sim. Ele se afastou rapidamente, o rosto pálido. Lucas, ela tem uma cicatriz na palma da mão esquerda. Ele sussurrou para mim quando ele voltou, o rosto quase roxo de pavor. É pequena, quase imperceptível, mas está lá. E os olhos dela, por um segundo, eles mudaram. Ficaram vermelhos, incandescentes, como a bola de fogo. Meus pelos se arrepiaram. Aquela mulher tão comum, tão inofensiva, era a bruxa, a criatura que nos perseguiu na floresta. E ela estava vivendo entre nós, escondida à vista de todos. Depois daquele dia na feira, o Pedro e eu ficamos obcecados. Começamos a observar a mulher das ervas. Ela era a Maria. Tinha uma pequena loja no centro da cidade e sua vida parecia completamente normal. Mas sabíamos que algo muito sombrio se escondia por trás daquela fachada. Nossas noites se tornaram vigílias. A gente se revezava, observando a casa dela de longe, escondidos na escuridão. O medo ainda era palpável, mas a curiosidade e a necessidade de entender o que éramos misturavam-se à nossa necessidade de desvendar o mistério. Queríamos provas. Queríamos entender como uma pessoa podia se transformar em uma bola de fogo e voar. Como ela podia viver entre nós como se nada fosse. Várias noites se passaram sem nada de anormal, até que, numa noite de lua nova, quando a escuridão era quase absoluta, aconteceu. A casa da Maria estava completamente escura. Por volta da meia-noite, uma figura sombria saiu pela porta dos fundos. Ela caminhou para o quintal, que era rodeado por um muro alto, nos impedindo de ver claramente. Mas então, a figura se curvou. E foi aí que o terror se instalou novamente. Ouvimos um som estranho, um estalo úmido, como se algo estivesse se rasgando. O cheiro de enxofre e aquele doce e nauseante odor de flores murchas voltou, forte e sufocante. Pude sentir a bile subir pela minha garganta. Em seguida, um brilho avermelhado começou a emanar do quintal, pequeno no início, depois crescendo rapidamente, pulsando. Não era uma luz constante, mas um brilho que aumentava e diminuía, como a respiração de uma criatura colossal. O zumbido, aquele mesmo zumbido que nos perseguiu na floresta, ressuscitou baixo e penetrante, parecendo vibrar na terra sob nossos pés. De repente, a bola de fogo se ergueu acima do muro. Não era mais a Maria. Era a mesma esfera incandescente, vermelha e alaranjada, que nos aterrorizou na serra. Ela pairou por alguns segundos, girando lentamente, como se estivesse se alongando antes de um voo. Depois, com um zunido mais agudo, disparou para o céu noturno, deixando um rastro de fumaça escura para trás. Não havia sombra, não havia silhueta humana, era pura energia, pura maldade. Ela voou em direção à serra, na mesma direção onde a tínhamos visto pela primeira vez. Meu corpo estava gelado, mas o suor escorria pela minha testa. Observamos a luz vermelha se afastar até desaparecer completamente na escuridão da noite. Permanecemos ali,
congelados pelo terror, pela prova irrefutável do que tínhamos presenciado. A bruxa de fogo. Ela existia e estava entre nós. Essa é a minha história, galera do Calada da Noite. Não sei se vocês vão acreditar, mas eu juro que é verdade. E até hoje, quando o céu está limpo à noite e a lua nova se esconde, eu evito olhar para o céu, porque a gente nunca sabe quando uma daquelas bolas de fogo pode estar voando sobre nossas cabeças em busca de sua próxima vítima. E aí, o que vocês acharam? Tem alguma história assustadora para compartilhar? O Calada da Noite está sempre aberto para novos contos. Se você chegou até aqui, é porque a escuridão te abraçou. Obrigado por ouvir mais uma história na Calada da Noite. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino para não perder o próximo sussurro das sombras. E se você tem um relato, uma lenda ou uma história assustadora para contar, envie para a gente. Quem sabe ela não seja a próxima a ecoar por aqui. Nos vemos no próximo Uivo.